Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, College Advisor. E a convidada do dia é a Letícia Schwartz. Ela é brasileira, natural do Rio de Janeiro e atualmente mora em Connecticut, nos Estados Unidos. Letícia é formada em Economia, Culinária e Pastry Arts, mestrado em Comunicação e atua como consultora universitária. Seja muito bem-vinda, Letícia Schwartz. Muito bem. Tudo bem, Letícia? Oi, tudo bem? Tudo bem. Olá, Letícia, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai querer saber sobre o que é College Advisor. Você pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, o que exatamente um College Advisor faz? Claro que sim. É uma pergunta grande, eu vou tentar resumir. O College Advisor, ele é um guia ou um coach para alunos que querem aplicar para estudar em universidades internacionais. O jogo de aplicação foi ficando cada vez mais elaborado e não é que seja impossível você navegar esse mundo sozinho, mas é bem difícil. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas precisa de um guia, é como se fosse um guia, um suporte para poder navegar e ter resultados eficientes, né? Muito bem. Então você trabalha com um pessoal mais novo, né, que está entrando no college. Na verdade, assim, existem dois tipos de escola. Existe o pessoal mais novo, que você aplica quando você tem 18 anos, e aí você vai fazer o bacharelado, né? Que aí você estuda 4 anos, que aqui é o que a gente chama de undergraduate. Que, aliás, eu acho que é uma palavra pejorativa, porque não tem nada de under. Não deveria ser chamado undergraduate school. E depois você tem o graduate school, que seria o que a gente chama de pós-graduação, que são os mestrados, MBA. MBA é um mestrado, né? Mas é um diploma que ficou tão famoso que ele acabou virando assim um assim mesmo, MBA, que é um Masters in Business Administration. E aí você tem mestrados, MBAs e PhDs. Né? Então, eu também trabalho com as pessoas que estão aplicando para graduate school. E aí, a faixa etária desses estudantes, ela costuma ser um pouco mais velha, mas ainda jovens, mas estudantes de 23, 25, 27. Especialmente para PhD, você às vezes tem estudantes de 32, 36 anos, sabe? Qual é o papel de um college advisor no processo de admissão universitária? Bom, na verdade, eu acho assim, o meu papel eu sou uma matchmaker entre estudantes e universidades. Não é que existe uma única universidade que vai fazer aquele estudante feliz. Existe uma gama de universidades que o estudante pode aplicar e ele seria um bom fit para ele. Mas eu sou essa ponte entre o estudante e a universidade, sabe? Na verdade, eu acho que assim o grande barato dos estudantes entenderem é que quem é aceito não é o estudante, mas sim a aplicação que ele prepara. Às vezes você tem um estudante maravilhoso que preparou uma aplicação pobre, e aí ele vai ter pouca chance. E às vezes você tem um estudante mediano que preparou uma aplicação excelente, e aí ele vai ter excelentes chances. Então, você percebe
que o preparo da aplicação é o grande lance, a grande chave nesse jogo de aplicações universitárias. E como um College Advisor pode ajudar a identificar as melhores faculdades para os estudantes? Bom, aí você toca no coração do meu trabalho, né? Que é assim, o papel de um College Advisor, na minha opinião, é assim, e eu me considero isso, eu estudo universidades. Eu vou, eu visito, eu converso com o time de admissão, eu converso com estudantes e eu converso com professores para conhecer qual o perfil de cada universidade, de forma que, na hora que eu estou fazendo aquele matchmaking, que eu apresento as faculdades para os alunos, eles falam: Ah, eu não sabia que essa faculdade existia. Eu nunca nem ouvi falar. Especialmente os brasileiros, tanto os brasileiros que moram no Brasil, como brasileiros que moram aqui. A maioria dos brasileiros, a gente tem uma tendência a conhecer as faculdades famosas, a conhecer as faculdades de grande prestígio, mas a verdade é que existe um mundo infinito, quer dizer, é finito, mas são 5.000 faculdades só nos Estados Unidos, sabe? Uau. E a gente fica meio que preso àquelas 8, as 8 Ivy Leagues, depois você tem 10 que são consideradas quase Ivy Leagues, e depois você tem umas 30. Então, é assim, a gente fica muito preso àquelas faculdades mais famosas, quando, na verdade, existe assim um mundo de faculdades excelentes por aí afora. E como que funciona o processo na elaboração das redações e no preenchimento dos formulários? Porque imagino que o processo ele não é simples, né? Não, o processo não é simples e exige assim uma dedicação e um trabalho bastante individualizado, porque cada aluno tem uma história diferente e você vai criar a sua aplicação em cima daquela história. Mas o processo, ele é um pouco assim, ele segue uma certa estratégia, que é mais ou menos o seguinte, eu sempre uso o exemplo da culinária, que é o meu background, né, para fazer as faculdades e para eles entenderem como que a gente vai adaptar cada aplicação a cada faculdade. Por exemplo, vamos imaginar que o Brasil seja uma faculdade, que a França seja uma faculdade e que a Itália seja outra faculdade, né? Então, quando a gente prepara uma aplicação, você não pode dizer que você quer estudar no Brasil a mesma coisa que você quer estudar na França. Então, você tem que descobrir o que cada universidade oferece de programas únicos e você cria a sua história adaptado àquele programa. Então, vamos usando a metáfora de Brasil e da culinária, né? Vamos dizer, então, se o Brasil é uma universidade, aí você quer fazer uma aplicação para o Brasil. Aí a gente vai falar, olha, você ama feijoada, você quer estudar com o chefe Alex Atala, que é o chefe mais renomado do Brasil, e ele prepara uma feijoada, e você preparou essa feijoada em casa, e você reparou que quando você usou o porco, ficou diferente de quando você usou a carne. E aí você quer estudar com ele, porque ele sabe por que o porco é diferente da carne. Aí, isso para o Brasil. Aí, para você estudar na Universidade Itália, você não vai falar que você quer estudar feijoada na Itália. Para a Itália, você vai falar que você quer estudar pasta. E quais são os chefes renomados da Itália? Ah, eu quero estudar com o Máximo Botturra, porque ele faz uma
uma pasta, e ele usa um tipo de farinha e você experimentou fazer pasta em casa. E aí você viu que a farinha integral tem um resultado diferente da farinha normal. Mas o chefe Máximo, você está entendendo como que funciona? Então, para cada Sim. universidade, a gente busca o que eles oferecem e a gente cria a história por que você quer estudar aquilo, como que aquilo te afetou quando você fez aquilo. Então, aqui uma metáfora, né? Quando você fez a feijoada em casa, quando você fez a pasta em casa. Mas, no mundo acadêmico, quando você passou por alguma coisa, por que você quer estudar com aquele professor? Porque quando você era pequeno, você só pensava em números. Ou então, para outro estudante, não, eu detesto matemática, meu negócio é história, é redação, são as palavras. Então, assim, a história vai se adaptando para a história de cada estudante. Eu tenho uma pergunta com relação às pessoas e os alunos que você consegue fazer esse trabalho. No caso, são pessoas que fizeram high school aqui nos Estados Unidos e querem aplicar para as universidades daqui, ou você consegue também trabalhar com aqueles alunos que estudaram no Brasil e têm interesse em fazer escola aqui? Os dois. Uhum, Os dois. perfeito. Eu trabalho com brasileiros que moram aqui e eu trabalho com brasileiros que moram no Brasil e querem vir para cá. E também trabalho com estudantes que, como eu mencionei no começo, que já fizeram high school, já fizeram faculdade e agora estão querendo fazer uma pós-graduação. Uhum. Isso cai um pouco na minha pergunta aqui, que você falou sobre as redações, né? E tal. Agora, as cartas de recomendação. Já que por exemplo, uma pessoa que, igual a Delane falou aí, que vem lá do Brasil, como que ela faz com essa carta de recomendação? Explica para a gente o que é essa carta de recomendação. Sim, cada programa tem requerimentos específicos de carta de recomendação. Então, por exemplo, para você aplicar para bacharelado, o normal do requerimento é uma carta de recomendação do seu school counselor e 2 cartas de recomendação do professor. Então, dá 3, certo? Para você aplicar, por exemplo, para PhD, você precisa de 3 cartas de recomendação acadêmicas, de referências acadêmicas. Então, você tem que voltar para a faculdade onde você estudou, dizer que você quer fazer uma aplicação e aí pegar as cartas de recomendação. Por exemplo, para o MBA, as cartas de recomendação podem vir de referências profissionais. Então, vamos dizer que você fez faculdade, depois você trabalhou 5 anos na indústria, seja qualquer indústria. Aí o teu chefe pode ser uma carta de recomendação. Então, assim, dependendo de cada programa e de cada universidade, a gente tem que verificar o requerimento daquele programa, ver quantas cartas de recomendação que eles querem, ver que tipo de cartas de recomendação que eles querem, e aí a gente corre atrás. Além de, muitas vezes, assim, especialmente com o estudante internacional que está vindo do Brasil, não o estudante brasileiro que está aqui, mas o estudante internacional que está vindo do Brasil, existem ainda processos burocráticos em cima da aplicação. E que muitas vezes é um processo burocrático chato. A verdade é essa, eu não tenho outra palavra. É assim, chato com relação a visto, chato com relação à avaliação do seu histórico escolar, porque, por exemplo, existem universidades que elas aceitam a tradução oficial do seu histórico escolar. Então, beleza, você estudou no Brasil, você fez high school lá, o ensino médio, e aí você pega o seu histórico escolar e você leva para um tradutor juramentado. Beleza. Existem faculdades que não param aí. Elas falam, não, isso não é suficiente. Agora, você tem que pegar essa tradução oficial e fazer a avaliação do histórico escolar,
que seja equivalente ao histórico americano. Então, eles vão transformar as notas, que no Brasil a gente tem uma estrutura de notas, normalmente é de 0 a 100, né? Ah, eu tirei 98, eu tirei 88, eu tirei whatever. E aqui é outra escala, entendeu? Então, eles conseguem fazer essa avaliação. Aí você vai me perguntar, mas são todas que pedem essa avaliação? Não, não são todas. Então, a gente tem que descobrir quem é que pede, quem é que não pede, sabe? É assim, é um processo chatinho. Essa parte da avaliação eu acho uma das partes mais chatas da aplicação. No Brasil, a gente tem um vestibular, né? Ou o Enem, né? Eu passei pelo vestibular, algumas pessoas estão passando pelo Enem. Tem algum momento que tem uma prova para você entrar sobre os seus conhecimentos? Ou é tudo pautado na que você fez anteriormente e nas recomendações? E nessa redação também, né? Sim. Olha, existe o teste aqui chamado Standardized Tests, que são, você tem duas escolhas, o SAT e o ACT, sendo que o SAT, ele é mais difícil, porém ele te dá mais tempo na hora da prova. O ACT, ele é mais fácil, porém você tem menos tempo de prova. Ele é mais rápido. Só que o que aconteceu nos últimos anos? Esses testes, eles são bem cheios de mecanismos e estratégias, e se você não se prepara para conhecer as estratégias desses testes, você não vai conseguir bons resultados. Só que o preparo para esses testes é caríssimo. Então, ao longo dos anos, as universidades elas foram se tocando que somente o estudante que tem recursos financeiros que consegue pagar e ter um bom resultado nesses testes. Então, antes do Covid, algumas universidades super renomadas já foram eliminando esse teste como assim uma coisa obrigatória. Aí no Covid, todas as faculdades eliminaram e deram esse teste como opcional. E agora, 4 anos depois, existem algumas faculdades, apenas as mais seletivas, estão voltando a requerer o resultado dos testes na aplicação. Esse teste ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você consegue identificar estudantes que às vezes são brilhantes academicamente, mas não têm recursos financeiros. E as faculdades elas querem identificar esse estudante, entendeu? Então, assim, é um debate, é um grande debate que ele acontece ano a ano, sabe? Hoje em dia, 80% das faculdades já não fazem mais e eles dão na aplicação. Se você quiser, eles chamam assim, consider if submitted, que significa, se você enviar o resultado, a gente vai olhar. Agora, existem regiões do país, por exemplo, a Califórnia, ela já virou test blind, que significa nem adianta, você pode até fazer o teste, você pode mandar, a gente não vai olhar, porque a gente acha que os testes eles discriminam as pessoas que não têm condições de se preparar. Então, assim, é um debate que acaba navegando, sabe, todo ano. Talvez traga esse debate para o próprio Enem, né? A gente vê que para poder você fazer o Enem no Brasil, se você não tem todo um recurso onde você já estudou em escola particular, onde você já tem aula de reforço, claro que a maioria que vai passar e que vai ter notas, né? Possivelmente é quem tem as condições de estar pagando pelos estudos. Exatamente. Aula particular é o que você está falando. É uma coisa cara em qualquer parte do mundo. E eu tenho eu sei que
também pelos esportes, você tem uma bolsa, tem um certo facilidade, né? E se um atleta brasileiro, né, saindo desse high school, saindo desse ensino médio, ele vem aos Estados Unidos, a carta, a recomendação, tudo passa pelo mesmo processo? Essa é uma grande ilusão que as pessoas têm, de que o esporte traz a pessoa com bolsa. Não é verdade. A maioria das pessoas que vêm para a escola através de esporte paga do mesmo jeito. A única diferença é que o esporte, ele te dá um passaporte para a aplicação. Você pula a aplicação, mas você não necessariamente recebe bolsa. Pode acontecer? Claro que pode. Mas tem muita gente que pensa: Joãozinho entrou para aquela escola por causa do esporte, então ele recebeu um scholarship. Não necessariamente, entendeu? O atleta, ele acaba pagando do mesmo jeito. Agora, o que facilita a vida do atleta é que ele foi convidado, então ele não teve que aplicar para 20 faculdades, fazer 20 redações, depois mais 60 redações suplementares, sabe? Ele tem o passe direto. Especialmente para esporte, para os brasileiros, que claro, né? A gente tem o primeiro esporte que vem na nossa cabeça é futebol. Uma coisa muito importante das pessoas saberem é o seguinte: não adianta você ser bom no esporte. Eu sou bom em jogar futebol. Você tem que provar por evidências que você tem vídeos, portfólio, fotos, recomendação do seu coach, que você participou de competições, que você viajou. Não basta ser bom. Se você disser assim: eu jogo futebol muito bem, de repente eu posso entrar para uma faculdade nos Estados Unidos através do futebol. A gente tem que ter assim um arsenal de evidências de que realmente você se destaca, do tipo, especialmente com relação a esportes e talentos artísticos, né? Como canto, música, drama, vídeo. Eles vão querer ver vídeos de você jogando, vídeos de você tocando, vídeos de você cantando, e não basta um. Você tem que ter um portfólio assim monumental, entendeu? Para realmente você provar que você tem um talento extraordinário naquele ângulo. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. O processo entre a universidade aqui nos Estados Unidos e no Brasil é um pouco diferente, né? Sim, bem. E aí, você consegue pontuar quais são as principais diferenças? Sem dúvida. O processo nos Estados Unidos, ele te dá oportunidade de você incluir várias facetas da sua vida. O processo no Brasil e para as universidades europeias, eles são mais focados em notas. Eles são mais pão, queijo, mais pragmáticos. Enquanto que o processo de aplicação aqui nos Estados Unidos, ele quer saber de toda a sua vida, do seu estilo de vida. Por isso, tantas redações. Ele quer saber da sua redação pessoal, ele quer saber por que você quer estudar lá, e aí você vai entrar naquela questão da França, Itália e Brasil, entendeu? Ele quer que você conte, ele te dá várias oportunidades na aplicação de falar sobre dificuldades que você enfrentou na sua vida ou que você está enfrentando no momento, sejam essas dificuldades sociais, comportamentais,
financeiras, genéticas, assim, do que for. Enquanto que as aplicações no Brasil é uma coisa mais focada nas notas, né? Então, vamos supor que você não... Porque o que acontece? Aqui eles reconhecem que existem alunos maravilhosos que não se saem bem na hora de fazer um teste. Entende? Então, eles não querem sacrificar a inteligência daquele aluno porque no dia que você foi fazer o Enem, no dia que você foi fazer aquela prova, você não estava bem. E aí? E se você não estava bem naquele dia? Entendeu? Enquanto que aqui o processo de aplicação ele é mais holístico, né? Eles usam muito essa palavra. Eles te abrangem uma grande etapa da sua vida. Eles querem que ele te dá a oportunidade para você contar várias coisas da sua vida. E para você se apresentar de várias maneiras. Inclusive, por exemplo, uma das partes da aplicação que toca nesse ponto é a lista de atividades. Eles querem saber o que você faz quando você está fora da escola. Você passa aqui, por exemplo, um estudante, né? Ele está na faculdade de 8h30 às 2h30, ou então de 8h30 às 3h30. Ok, isso é metade do dia. O que você faz na outra parte do dia? Você joga futebol, joga lacrosse, toca música, você trabalha? Você cuida de um membro da família? Você cuida de um irmão doente? Você cuida da sua avó? Você está entendendo? Então, assim, eles abrem a aplicação para você falar o que for preciso e eles são compreensíveis com o estilo de vida de cada um. E justamente o que eles tentam buscar é criar um corpo de estudantes diversificado. Não é à toa que a gente usa tanto essa palavra e que eles usam, né? A palavra DEI, Diversity, Equity and Inclusion, porque eles querem trazer pessoas de diferentes backgrounds, pessoas de diferentes lugares, de diferentes estados, de diferentes culturas, porque quando você tem um grupo de pessoas que pensa da mesma forma, não existe muito enriquecimento vindo dali. A grande troca de ideias numa sala de aula são os debates amigáveis, nem sempre são amigáveis, justamente hoje em dia a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Assim, um momento político delicado, onde as pessoas estão cada vez mais radicais para um lado e para o outro, mas o saudável é você ter debates onde eu discordo de você, e você discorda de mim, e você concorda com ela, e ela concorda com a outra, mas existe uma troca de argumentos que é rico, né? E é isso que as faculdades estão buscando. E aí, Letícia, eu gostaria que você desse um conselho para quem quer fazer o college. Bom, eu diria que a primeira coisa, se você quiser conversar comigo, por favor, visite greenwichcollegeprep.com. Esse é o meu website. A gente pode começar a pesquisar as faculdades que você se interessa. Outra coisa que faz parte, assim, primordial, o que você quer estudar. Tem muita gente que sabe o que quer estudar, tem muita gente que não sabe o que quer estudar, e tem muita gente que sabe o que gosta, né? Eu tenho várias paixões, mas não significa exatamente que aquilo se traduza num major, né? Num programa acadêmico. Então, a gente vai trabalhar o que, na verdade, é o que mais acontece, né? Você tem poucas pessoas que, assim, aos 10 anos de idade, falam, eu vou ser dentista. Pronto, acabou.
eu vou ser dentista. Ou então, eu vou ser advogado, eu nasci para ser advogado. Tem, e é ótimo, quando a pessoa sabe cedo o que quer ser da vida, isso é ótimo. Mas isso é raro, sabe? Acho que, assim, 10 ou 15% das pessoas sabem, desde pequena, o que querem fazer. Você também tem muitas pessoas que não fazem a menor ideia do que querem fazer. É uma parte bem grande. E, de novo, a maioria volta nessa. Eu não sei o que eu quero fazer, mas eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo, eu amo moda, eu amo isso, eu amo matemática, eu amo mercado financeiro, eu estou sempre olhando o stock, sabe, as ações e o mercado subir e descer. Ah, então, de repente, você pode fazer economia, de repente, você pode fazer finanças. Quer dizer, então, para cada aluno, a gente tem uma história diferente. E o legal que já é um processo um pouco desgastante, né, estressante para o estudante que está ali decidindo um futuro, né? Então, quando você tem um auxílio, uma pessoa que pode te direcionar, é um peso a menos para você ter ali para pensar e se estressar, né? Então, eu imagino que faça toda a diferença ter um college advisor. Sim, sem dúvida. Eu acho que, assim, uma das grandes partes das frustrações são pessoas que aplicam, não passam, e aí não sabem exatamente por que não passaram, né? E não passaram porque não responderam do jeito que eles querem ouvir, né? A verdade é que a aplicação é aquilo. A gente tem que falar para a Itália que você quer estudar com máximo botura. Se você não falar isso, se você falar, não, eu quero estudar porque a Itália é muito bonita, porque eu já fui para a Itália e eu adorei. Isso não é uma resposta, isso não é uma resposta muito concreta, sabe? E especialmente para os estudantes jovens que estão aplicando para o undergrad studies, é muito difícil você ter essa maturidade nesse estágio da vida, né? Então, por isso que Exato. existe o papel do college advisor, sabe? A gente está aqui para estudar as universidades, para estudar o que ele está querendo ouvir. Quando você faz uma pergunta, a pessoa ela já sabe o que ela quer ouvir. Existem variações de resposta que vão caber bem. E a gente tem que justamente preparar uma variação que vai ser bem recebida, né? Assim, quanto mais vaga a aplicação, menos efetiva, Uhum. É. E é o que sabe? você falou, às vezes o aluno ele é ótimo, ele tem notas maravilhosas, mas na hora ali de fazer o processo ele não faz conforme deve ser feito e acaba não passando, né? Exatamente. Tipo assim, eu lembro que com os meus filhos, que foram assim, foi dali que surgiu a minha grande paixão. Por college advising, né? Justamente na época da pandemia, é, eu voltei a estudar e eu fiz um curso de college advising. E eu lembro que com os dois eu percebi isso. Por exemplo, o meu filho, ele tinha uma turma de amigos onde eu percebia que todos os amigos dele eram altamente inteligentes. Assim, não tem um que não seja, todos meninos maravilhosos. E, no entanto, ele foi o único que passou para a escola, para a primeira opção dele. Não é porque os outros alunos não eram estudantes, não eram bons estudantes, eles são maravilhosos, mas os outros alunos não prepararam a aplicação do mesmo jeito que eu ajudei. Eu movi montanhas, eu me desdobrei, eu fiz assim o possível e o impossível, sabe? Para buscar coisas diferenciadas para a aplicação do meu filho e da minha filha. E, na verdade, o que eles buscam é isso, é uma aplicação diferenciada. Tipo assim, ser diferente é melhor do que ser bom. Dá para entender? Porque bom, todos eles são. Todos os alunos que estão aplicando
especialmente para as escolas mais seletivas, todos eles têm notas ótimas. Todos eles fizeram atividades bacanas. Todos eles têm um nível de estilo de vida, entendeu? Bacana. Mas o que te diferencia? O que você fez que é tão diferente? Não é jogar futebol, não é jogar lacrosse, não é jogar hockey, não é jogar vôlei. Essas atividades são ótimas, mas são comuns, entendeu? O que você fez que é diferente de todo mundo? Me conte algo único, entendeu? E é aí que o meu papel é justamente descobrir o que é único em cada estudante. É um trabalho e tanto, né, Letícia? Mas é um trabalho, assim, muito satisfatório, com muitas recompensas, sabe? É um trabalho que eu vejo, assim, que muda a vida de uma pessoa. Sim. Imagino quando o estudante volta, olha, passei, entrei na universidade que eu queria e você foi ali que auxiliou, imagino que seja de uma gratidão, assim. Exatamente, É. sabe? É muito legal. Bom, Letícia, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Agradecemos a sua participação. Obrigada. Obrigada por me ter. O link, o website que você mencionou está aqui nas descrições, então quem quiser Sim. entrar em contato com você é só acessar aqui. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Delane e Adriana. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!